Talvez você tenha apertado o play hoje sem muita expectativa. Talvez esteja cansado, distraído, ou até com o coração pesado. Mas nada disso é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus já estava te esperando. Antes de qualquer oração, antes de qualquer palavra bonita, existe uma pergunta que atravessa o céu e alcança o nosso coração. Quem realmente governa sua vida? Não quem você diz que governa, mas quem ocupa o centro quando ninguém está olhando. Jesus resumiu toda a fé em uma única direção quando disse, em Mateus 22, que devemos amar a Deus com todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Não é um amor dividido. Não é um amor conveniente. É um amor inteiro. O problema é que esse versículo se tornou familiar demais. Ele é citado, repetido, decorado, mas raramente confronta. E quando a palavra deixa de confrontar, algo dentro de nós começa a adormecer. Se hoje alguém te perguntasse, você ama Deus? Sua resposta provavelmente seria imediata. Mas Jesus nunca se interessou apenas pela resposta rápida. Ele sempre olhou para o coração por trás das palavras. Porque amar a Deus não é sobre frequência na igreja. Não é sobre conhecimento bíblico. Não é sobre levantar as mãos no louvor. Amar a Deus é sobre entrega. O amor verdadeiro sempre revela prioridades. Ele aparece nas escolhas que fazemos quando precisamos abrir mão de algo. Ele se manifesta naquilo que domina nossos pensamentos, direciona nossas decisões e molda nosso caráter. Por isso, a pergunta certa não é apenas eu amo a Deus. A pergunta certa é, o que em mim ainda compete com Ele? Aquilo que você mais ama define o rumo da sua vida. Define como você reage, no que você insiste, o que você perdoa, o que você não solta. E Jesus nunca pediu uma parte desse espaço. Ele sempre pediu tudo. E é exatamente aqui que muitos se sentem desconfortáveis. Porque é possível amar a Deus pela metade. É possível amar a Deus com palavras bonitas, mas com o coração dividido. É possível amar a Deus nos momentos fáceis e esquecê-lo nos dias comuns. E o amor dividido sempre gera uma fé instável. Por isso, antes de seguir adiante, pare por um instante e seja honesto consigo mesmo. O seu amor por Deus é inteiro ou apenas conveniente? Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários Amém, Senhor, e deixe essa declaração sair do seu coração. Quando falamos sobre amar a Deus de verdade, precisamos entender que esse amor não nasce na superfície. Ele não surge de um costume religioso, nem de uma tradição herdada. Ele nasce quando o coração é confrontado e escolhe se render. Jesus nunca procurou seguidores que apenas o admirassem. Ele sempre chamou pessoas dispostas a deixar algo para trás. Porque o amor verdadeiro sempre exige uma decisão. É por isso que a Bíblia nos convida a examinar o coração. Não de forma superficial, mas com sinceridade. Não para nos condenar, mas para nos alinhar. Pare e pense por um momento. O que ocupa seus pensamentos quando o dia termina? O que domina sua mente quando você está sozinho? O que você protege com mais força quando sente que pode perder? Essas respostas revelam muito mais do que imaginamos. Amar a Deus com todo o coração significa que Ele não divide espaço com outros senhores. Significa que Ele não é apenas uma opção entre muitas. Ele se torna a referência, o ponto de partida, o centro. Mas a verdade é que muitos vivem uma fé fragmentada. Entregam a Deus os domingos, mas mantêm as segundas-feiras sob controle próprio. Entregam a Deus as orações, mas não as decisões. Entregam a Deus o louvor, mas não os pensamentos. E isso gera um conflito interno constante. Porque o coração foi criado para se entregar por inteiro, não para viver dividido. É por isso que tanta gente vive cansada espiritualmente. Não é falta de Deus. É excesso de controle. Deus não disputa espaço com nada nem com ninguém. Ele não força a entrada. Ele aguarda permissão. Amar a Deus com toda a alma significa permitir que Ele toque áreas profundas, inclusive aquelas que escondemos. Feridas antigas. Medos não confessados. Desejos que nunca colocamos diante dele. E amar a Deus com toda a mente é permitir que Ele transforme a forma como pensamos, reagimos e interpretamos a vida. Uma mente rendida começa a enxergar com fé, não apenas com medo. Começa a confiar mais do que questionar. Começa a descansar mais do que se preocupar. Talvez hoje você perceba que ama a Deus, mas ainda mantém reservas. Ainda existem áreas fechadas.
Ainda existem decisões adiadas. Ainda existe um depois que Deus está esperando virar agora. E tudo bem reconhecer isso, porque o reconhecimento é o primeiro passo da transformação. Antes de continuar, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Reconheça diante de Deus que você deseja amá-lo por inteiro. Existe uma verdade que muitos evitam encarar. O amor por Deus sempre se revela na prática. Não apenas no que dizemos, mas no caminho que escolhemos trilhar. Jesus nunca pediu declarações vazias. Ele sempre olhou para a direção da vida. Porque palavras podem ser ensaiadas, mas a obediência é vivida. É por isso que o amor a Deus se torna visível nos detalhes. Na forma como tratamos as pessoas quando ninguém está elogiando. Na maneira como reagimos quando somos contrariados. Nas decisões que tomamos quando obedecer custa algo. A Bíblia nos apresenta a história de um homem que parecia ter tudo sob controle. Zaqueu era conhecido, influente e muito rico. Mas, apesar de tudo isso, havia um vazio que nenhuma conquista conseguiu preencher. Quando Jesus passou por suas cidades, Zaqueu fez algo inesperado. Subiu em uma árvore apenas para conseguir vê-lo. Aquele gesto simples revelou uma verdade profunda. Havia um coração inquieto ali. Jesus não precisou de longos discursos. Não houve acusações, nem exigências. Houve um convite. Zaqueu, desça. Hoje eu vou à sua casa. O amor entrou antes da mudança. E quando o amor entra, ele ilumina tudo que precisa ser transformado. Zaqueu não mudou por obrigação. Ele mudou por convicção. O amor despertou algo que o dinheiro nunca conseguiu gerar. Quando o coração é tocado de verdade, as prioridades se reorganizam. Aquilo que antes era intocável começa a perder o domínio. O que era apego se transforma em entrega. Esse é o sinal de um amor genuíno. Não é forçado, mas é profundo. Não é imposto, mas é transformador. Talvez hoje você esteja como Zaqueu, bem por fora, mas inquieto por dentro. Talvez exista um vazio que você tenta preencher com trabalho, dinheiro, aprovação ou controle. Mas nada disso substitui a presença de Deus. Quando o amor por Deus se torna real, ele muda nossos hábitos, nossas escolhas e nossa forma de viver. Não por medo, mas por gratidão. Não por regra, mas por relacionamento. Se essa história falou com você, declare isso agora nos comentários. Glória a Deus, eu me rendo. Depois que o amor de Deus toca o coração, ele começa a alcançar a mente. E é aqui que muitas batalhas são travadas em silêncio. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas vivem com a mente sobrecarregada. Pensamentos acelerados. Preocupações constantes. Medos que roubam a paz. Desejos que afastam do propósito. A mente é um dos campos mais disputados da vida espiritual. E aquilo que ocupa nossos pensamentos, com o tempo, começa a governar nossas decisões. Por isso, amar a Deus com todo o entendimento não é apenas pensar em coisas espirituais de vez em quando. É permitir que Deus reorganize a forma como pensamos, reagimos e interpretamos a vida. Uma mente distraída dificulta um amor profundo. Uma mente dividida enfraquece a fé. Uma mente dominada pelo medo impede a confiança. É por isso que tantos vivem cansados por dentro. Não é falta de fé. É excesso de ruído. Quando Deus não ocupa o centro da mente, outras vozes assumem esse lugar. A ansiedade, a comparação, a culpa, a insegurança. E essas vozes nunca trazem descanso. Mas quando a mente se rende a Deus, algo muda. Os pensamentos começam a ser filtrados pela fé. A preocupação dá lugar à confiança. O medo começa a perder força. Amar a Deus com a mente é escolher, todos os dias, em quem confiar. É decidir para onde direcionar os pensamentos quando o dia começa e quando a noite chega. Talvez hoje você perceba que ama a Deus, mas tem permitido que pensamentos errados dominem sua mente. Talvez você ore, mas ainda vive preso à ansiedade. Talvez você creia, mas ainda carrega pesos que Deus nunca pediu para você carregar. Hoje é um bom dia para entregar isso. Não de forma teórica, mas real. Antes de avançar, eu quero que você faça uma declaração simples, mas cheia de fé. Se você deseja uma mente renovada, escreva nos comentários. Minha mente pertence ao Senhor. Amar a Deus não se revela apenas no que sentimos ou pensamos, mas no que fazemos.
As ações sempre acabam contando a história que as palavras tentam esconder. Muitos dizem amar a Deus, mas vivem uma fé automática. Repetem orações, seguem rotinas espirituais, participam de cultos, mas resistem quando Deus pede mudança. Porque obedecer é fácil quando não custa nada. O desafio começa quando obedecer exige abrir mão. Quando perdoar dói. Quando ser fiel confronta hábitos antigos. Quando fazer o certo parece injusto. É aqui que o amor verdadeiro é provado. Amar a Deus é tratá-lo como Senhor, não apenas como socorro. É ouvi-lo não só quando tudo desmorona, mas também quando tudo parece estar bem. É permitir que Ele conduza até áreas que preferiríamos controlar sozinhos. Por isso, Jesus nunca falou de uma fé confortável. Ele falou de cruz, de renúncia, de seguir de perto. Não há distância. Não apenas quando convém. Muitos vivem nesse meio do caminho. Oram, mas não confiam totalmente. Adoram, mas não se rendem por completo. Seguem Jesus, mas mantêm uma saída de emergência. E essa vida dividida rouba a paz. Porque o coração foi criado para um único centro. Talvez hoje você perceba que sua obediência tem sido seletiva. Você entrega algumas áreas, mas protege outras. Você diz sim em certas coisas, mas ignora outras direções de Deus. E Deus não te acusa por isso. Ele te convida. O convite de Deus nunca é para peso, mas para liberdade. Nunca para prisão, mas para a vida abundante. Amar a Deus de verdade é permitir que Ele alinhe suas atitudes com a fé que você professa. É deixar que sua vida fale tão alto quanto suas orações. Chegar até aqui já é um sinal de que algo dentro de você está despertando. Porque amar a Deus de verdade sempre nos leva a um ponto de decisão. Depois de refletir sobre o coração, a mente e as atitudes, resta uma pergunta final. Quem está no centro da sua vida hoje? Deus nunca pediu perfeição. Ele sempre pediu entrega. Nunca exigiu performance. Ele deseja relacionamento. O problema não é lutar. O problema é viver dividido. Porque não é possível segurar o mundo com uma mão e Deus com a outra para sempre. Em algum momento, um dos dois vai escapar. Mas a boa notícia é que Deus é paciente. Ele não está esperando um erro para te punir. Ele está esperando uma decisão para te abraçar. Quando o amor por Deus se torna completo, algo começa a se alinhar por dentro. A paz deixa de ser circunstancial. A alegria deixa de depender de resultados. O propósito começa a ganhar clareza. Isso não significa ausência de lutas. Significa presença de direção. Amar a Deus com todo o coração, toda a alma e todo o entendimento é permitir que Ele seja o centro, não apenas uma parte. É dizer, Senhor, não quero mais viver pela metade. Hoje pode ser o dia da rendição sincera. Não aquela feita por emoção, mas por convicção. Não aquela que dura um momento, mas aquela que muda o caminho. Se você sente que é tempo de parar de viver dividido e se entregar por completo, faça essa declaração agora, como um ato de fé. Senhor, eu te entrego tudo, pessoa feliz levantando as duas mãos. Que Deus te abençoe, fortaleça seu coração, renove sua mente e conduza seus passos todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.